Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo de número 16. Atos, capítulo 20, versículo 16. Atos, capítulo 20, versículo 16. A igreja era a maior preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se preocupava muito com a igreja, porque ele foi chamado e preparado para isso. Atos capítulo 20, versículo 16. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Podemos assentar. Do capítulo 20 em diante, do versículo 1 até o versículo 16, você nota várias tentativas para destruir a vida do apóstolo Paulo. Vários judeus se uniam para matar o apóstolo Paulo. E em meio a todo esse perigo, em meio a todo esse cerco de interesses religiosos e políticos, a preocupação de Paulo não era com a própria vida, a preocupação de Paulo era com a igreja. Paulo, ligado pelo Espírito Santo, ou seja, na direção do Espírito Santo, havia ido a pé, passando por algumas cidades, e manda a sua equipe, eles estavam levando uma grande coleta, e manda a sua equipe de navio. Outrora ele ia um pouco de barco, sabendo das ameaças que tinha sobre a vida dele. E a palavra do Senhor diz assim, que ele havia ficado 3 anos em Éfeso, na Ásia. Ele havia edificado aquela igreja, quando ele chegou em Éfeso, a igreja só tinha o batismo de João, em Atos 19. E ele chega ali e diz assim, vocês conhecem o batismo do Espírito? Eles não. Então ali haviam 12 homens centrados, equilibrados de Deus, e então ele ora e eles são cheios do Espírito Santo. E então Paulo, agora destinado a ir para Jerusalém, ligado pelo Espírito, ou seja, na direção do Espírito, na permissão do Espírito Santo, que ele gostaria e queria passar ali o Pentecoste. E Paulo sabia que ao chegar em Jerusalém, o que lhe esperavam eram as prisões. Ele sabia disso. Mas ele tinha um caminho e uma jornada. E de forma alguma, ele ia fugir do lugar que Deus tinha para ele. E eu quero começar aqui. Existem algumas direções que Deus dá na nossa vida, Deus coloca diante de nós. E que essas direções, ela nos leva a situações de choro e de tristeza e de lágrimas. Mas é a direção do Espírito Santo de Deus. Paulo estava indo para Jerusalém para ser preso. E mesmo assim, ele disse nesse texto, ele disse assim, mesmo sabendo de cidade em cidade aquilo que o Espírito Santo me revela, que haverá para mim prisões, açoites, eu estou caminhando em direção àquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, o pior caminho que pode existir na minha vida e na sua vida, é o caminho que não é de Deus. Ele pode ser o caminho do amigo, ele pode ser o caminho da religião, ele pode ser o caminho gostoso, ele pode ser um bom caminho, ele pode ser um caminho que você esteja acostumado a andar. Mas o melhor caminho que existe na face dessa terra é o caminho em que Jesus Cristo traça, tanto para mim quanto para você. Não importa se nele teremos lágrimas, não importa se nele teremos que pagar o maior preço, o maior sucesso do ser humano. Diga assim, o maior sucesso do cristão é abnegação e renúncia. Esse é o maior êxito e o maior sucesso de um cristão. Quando o cristão consegue abnegar e renunciar à sua própria vontade, ao seu próprio querer, este é o maior sucesso que existe. Não há na Escritura, se você procurar, tanto nos evangelhos, quanto nas cartas de Paulo, que são as nossas cartas proféticas, o maior êxito da vida de um cristão, ele conseguir matar a sua carne e escravizar a sua velha criatura e não permitir que a sua vontade o centralize. Esse é o maior sucesso de todo cristão. E Paulo tinha essa meta, e ele tinha esse perfil, e ele tinha esse desígnio dentro do coração, que não era aquilo que ele buscava para si, mas aquilo que Deus tinha para ele. Não é o que eu e você buscamos para nós, mas aquilo que Deus tem para nós que nos fará felizes.
Às vezes nós achamos que aquilo que nós queremos é que vai nos trazer plenitude e realização. Mas é aquilo que Deus tem para mim. É aquilo que Deus tem para você que vai te fazer feliz. É aquilo que Deus tem para você é que não vai ser danoso à sua alma. É que não vai trazer percalços para a sua alma. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que ele encontraria muitas perseguições, muitas dificuldades, mas de forma alguma criaria qualquer tipo de atalho para fugir daquilo que Deus tinha para ele. Às vezes nós cantamos canções que falam de propósitos de Deus e falamos frases que falam da vontade de Deus, mas quem de nós verdadeiramente temos tido desejo e vontade em dizer: amém, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus? Que tu sejas glorificado em efetuar a tua vontade na terra como nos céus. Eu quero a tua vontade na minha vida, independente se os meus lábios sorriem ou se balbuciam em um suspiro de choro. Independente daquilo que eu sinto, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu quero o teu plano e o teu propósito para mim. E Paulo toma uma decisão. Ele não quer ir para a Ásia, não quer ir para Éfeso. Porque a igreja de Éfeso amava Paulo, porque foi ele quem a edificou. Ele ficou ali durante 3 anos trabalhando para edificar tanto igreja quanto congregação. E ele não podia ir para Éfeso. Então ele faz uma parada e ele chama os anciãos de Éfeso para ir até ele. Porque ele precisava falar de algo muito sério. Diga assim: Deus tem algo muito sério para falar comigo. Paulo ia falar com os anciãos de Éfeso uma palavra profética que não só aconteceu naqueles dias, mas hoje ela está. Se naqueles dias havia uma máquina, um trem a vapor, hoje existe um jato. A Bíblia diz assim, no capítulo 20, versículo 17: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Ele manda chamar os anciãos, obviamente que agora não haviam só 12, agora provavelmente haviam mais anciãos de congregações e de igrejas. E ele manda chamar em Mileto, onde ele estava, alguns anciãos da igreja de Éfeso, porque ele precisava dar-lhes instruções. E as instruções de Paulo é de doer o coração, porque não são apenas instrução, não são apenas instruções, são palavras que dizem a verdade sobre o que ia acontecer. Você sabe que Deus fala com você sobre coisas que vão acontecer? Você sabia disso? Deus fala conosco sobre coisas que vão acontecer na pregação da palavra. Deus fala conosco. Que quando somos omissos e displicentes, nós estamos cavando um buraco debaixo dos nossos pés. Que quando não levamos o Evangelho a sério e não abraçamos todas as oportunidades que o Evangelho nos oferece, nós estamos jogando Deus para as nossas costas. E então o que temos adiante são laços e cordas malignas. Quantos de nós já tivemos inúmeras oportunidades, quando estávamos saudáveis fisicamente, quando estávamos bem-humorados? Quantos de nós tivemos oportunidades em bons tempos da nossa vida, de agarrar o Evangelho e trazê-lo para a verdade, de agarrar o Evangelho e trazê-lo para a realidade? Mas existia dentro de nós contrariedade, soberba, existia dentro de nós coisas negativas, das quais nos pendiam para a nossa própria vontade. E o Evangelho nos alertava, e o Evangelho nos falava daquilo que nós iríamos encontrar diante de nós, se continuássemos daquela maneira. Quantos de nós temos sido avisados sobre a nossa eternidade? Que se hoje não desenvolvermos os nossos talentos, que se hoje não tivermos óleo de unção suficiente, que se hoje não entendermos que somos trigos e não nos contaminarmos como joio, que se hoje não matarmos a nossa velha criatura e não vivermos uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Quantas vezes temos ouvido da parte de Deus, não um cochicho, mas um trovão, falando conosco, alertando os nossos corações, dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E Paulo chama aqueles homens dos quais ele tinha discipulado, ele tinha edificado, ele tinha orado sobre a cabeça deles, os quais foram cheios do Espírito Santo.
Ele o chama para falar a verdade. Quando Deus chama você para junto dele, Deus não chama você para tricotar ou para bater papo. Quando Deus chama você para junto dele, é para dizer as verdades concernentes ao seu presente, ao seu passado e ao seu futuro. E era isso que a igreja de Éfeso precisava entender. A igreja de Éfeso estava vivendo o ápice do evangelho na Ásia. Uma igreja promissora, mas uma igreja avarenta, ensimesmada. A Bíblia diz assim, no versículo de número 18: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei à Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. 3 anos eu estive no meio de vocês, e vocês me conhecem. E vocês sabem que eu não brinco em serviço. Vocês conhecem o meu peso, vocês conhecem o meu amor, vocês conhecem o meu zelo, vocês conhecem a graça de Deus que habita em mim, vocês conhecem o poder do Espírito Santo, vocês me conhecem. Então o que eu vou dizer agora para vocês, não estou dizendo como um estranho, eu estou dizendo para alguém que me conhece e eu estou falando para quem eu conheço. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês me conhecem pelos anos que passei com vocês. Vocês sabem que aquilo que eu digo tem peso e é grave, é pesado. Eu vou falar com vocês uma palavra profética. E não é só uma palavra para Éfeso, mas é uma palavra que estará escrita e perpetuará centenas e centenas de anos. E ele chama para junto de si. E ele começa a falar com eles. E ele começa por aqui, no versículo de número 19. Eu servi ao Senhor com toda a humildade. Eu servi ao Senhor com muitas lágrimas e tentações no meio de vocês, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Ele está dizendo, eu não sou covarde, eu sou corajoso. E vocês vão precisar de coragem para enfrentar o que vão ter que enfrentar. Diga, eu preciso de coragem. Nós precisamos de coragem para vencer as ciladas de Satanás e dizer não. Coragem para vencer as tentações, coragem para vencer as perseguições, coragem, coragem. Ele diz, eu não sou covarde, eu sou corajoso. Vocês conhecem o meu trajeto e conhecem a minha história. Existem decisões na sua vida, que se você não tiver coragem para tomá-las, você vai procrastinar, você vai empurrar com a barriga, achando que a misericórdia de Deus está te cobrindo. Decisões atrasadas. Você sabia que a vida de algumas pessoas ficam estagnadas? Porque elas não são pessoas que definem coisas, não são pessoas que decidem, são pessoas que ficam à espera de entre um ano, uma primavera, outra primavera, e não são pessoas definidas. Elas ficam esperando que alguma coisa se movimente no espaço, para que elas possam ter algum sinal, para que elas possam receber alguma facilidade, para que elas possam ter a certeza. Eu quero dizer que a certeza que eu preciso e que você precisa não vem das nuvens, vem daqui de dentro, é onde o Espírito Santo de Deus habita. Paulo diz, eu sou corajoso, porque sou um homem convicto. Pessoas convictas são corajosas, pessoas convictas são destemidas. Você não precisa temer. Você não vai morrer um dia antes da hora. Você não precisa ter medo. Você não precisa titubear e nem pestanejar. Você não precisa temer aquilo que vem contra você, porque maior, isso não é chavão crente, e nem é uma palavra isolada que Eliseu disse ao seu servo, e nem que Pedro repete. Maior é o que está com você. Foi João, mais são os que estão conosco, maior do que aquele que vem contra nós. Isso não pode ser um chavão na sua vida, pelo amor de Deus. Isso não pode ser uma frase isolada, isso não pode ser uma frase, um versículo numa caixinha de promessa, não, de forma alguma. Isso tem que mover-nos por dentro. Nós temos que saber que não há
angústia, não há tribulação, não é anjo, nem principado, nem potestade, nem marido, nem esposa, nem filhos, nem crise, nem política, nem religião, nem inverno, nem janeiro, nem IPVA, nada pode nos abalar, nada, nem governo, nada pode nos abalar. E hoje você tem visto crentes abalados, trôpegos, desistentes, desanimados. Por quê? Porque estão fora desse contato e desse convívio íntimo com Cristo, caminhando na jornada de Cristo, desviaram seus caminhos, desviaram as suas rotas. Não desvia a sua rota, meu irmão, não desvia a sua rota. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue com esse costume e hábito de desviar rotas. Não faça isso na sua vida, não estagne, não pare. Não faça da sua vida o que você quer. Não é assim a vontade de Deus. E Paulo chama para si, dizendo: vocês me conhecem, eu estive com vocês por anos, vocês sabem do meu moral, da minha conduta, como eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus em meio a ciladas, eu sirvo a Deus em meio a perseguições, eu sirvo a Deus em meio a tentação, eu sirvo a Deus em meio a injúria, eu sirvo a Deus. Como nós temos servido a Deus, irmãos. Ele continua dizendo, versículo 20: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ele disse: tudo o que vocês vão precisar na vida de vocês, eu ensinei para vocês. Eu não deixei nada para trás. Tudo. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente falta na aula. Às vezes na hora da lição você está pensando na segunda, no problema, na situação. Às vezes na hora da lição você está cochilando. Às vezes na hora da lição você está fermentado com um problema. Tudo que você e eu precisamos, Deus tem nos dado orientação. Ele tem vindo adiante com a sua palavra, porque é assim que a palavra funciona. Palavra que sai da boca de Deus, ela vem efetuando em nós condições, do lado de fora, situações das quais serão nos favoráveis. Ele diz: tudo que foi útil, eu falei tanto publicamente quanto intimamente. Aquilo que era necessário dizer intimamente, que eu não pude dizer publicamente, eu disse. E aquilo que era público, a nível público, eu explanei. Tudo o que vocês precisam para ver uma vida santa, abençoada, eu lhes entreguei. Você sabe que Deus está dizendo isso para você e para mim nessa noite? Quando você passa por uma situação difícil, o Senhor diz para mim e para você: tudo o que você precisava para passar por essa situação ileso, por essa tentação sem queda, por essa provação sem titubeio, eu te dei. Faltou no dia, bateu o faião, não estava prestando atenção, estava ocupado com o quê? Tudo que eu e você precisamos para que vençamos tentações, provações, perseguições e situações, para que olhemos para Deus e possamos dizer: eu sei em quem eu tenho crido, no Senhor está a minha fé, eu não pestanejo, eu não titubeio, porque eu sei que o meu Redentor vive. Para que nós possamos expressar e vivermos essas afirmações e palavras, precisamos entender que Deus nos alimenta e alimenta a nossa alma com a palavra dEle. Antes, este é o nosso escape. Ele diz: toda tribulação, eu dou o escape antes. O que é o escape? É um anjão? O escape é um amigo rico? O escape é um pai misericordioso? O escape é a palavra. A palavra é o meu escape e a palavra é o seu escape. Existem pessoas que vão buscar no céu escapes. Eu vim pegar um escape. O que você acha que é um escape? É um carro? É um automóvel que vai tirar você voando da situação? O que é? O escape é a palavra. Diga para o seu irmão: o escape é a palavra.
O escape é a palavra de Deus que é o nosso escape, onde abraçamos a palavra e somos abraçados por ela. E ali o Senhor nos levanta, nos sustenta, e nós de cordeiros nos tornamos leões. O escape é a palavra, viva e eficaz, penetrante, mais do que espada alguma de 2 gumes, dividindo alma e espírito, penetrando em junta e medula, nos discernindo, mostrando para nós aquilo que existe no nosso coração. Tudo que foi útil, eu ensinei a vocês. Tudo que eu preciso de útil, Deus já me deu, está aqui dentro, em forma de palavra. Tudo que você precisa está dentro de você, em forma da palavra pregada, que tanto gera fé, quanto te edifica. Diga glória a Deus. Ele diz assim no próximo versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos. Ele diz, eu não fiz acepção de pessoas. Eu preguei para todo mundo, a mesma palavra, para todo mundo, para a criança, na fé, para o adulto na fé, para o que titubeia, para o forte, para o que desdenha, para o que abraça, preguei para todos. De todas as mensagens, ele diz, 2 fundamentos. Todas as mensagens se resumem nesses 2 fundamentos, ele disse. Ele diz, eu preguei o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O que te faz vencedor? Eu preguei aqui esses dias, nem sei que dia, sobre o arrependimento, que deve ser constante, que nos abre a porta dos céus. Arrependimento. Acho que foi nas primícias, não me lembro. Que você acha que você está certo, que você está errado. Mas quem pode te dizer isso? Só o Espírito Santo de Deus. Não adianta, pessoas do seu lado, não adianta. E existem pessoas teimosas, quanto mais você fala, mais rudimentada ela fica no erro. Paulo diz, eu preguei muitas mensagens, mas eu digo que existem 2 rudimentos na minha mensagem. O arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender a nos arrependermos todos os dias. Todos os dias. Confessarmos todos os dias a nossa nulidade, o quanto precisamos de Deus. Arrependermos daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que falamos, daquilo que fazemos. Se você tivesse se arrependido do seu pecado, quando ainda ele estava pequeno, ele não tinha se tornado público. Arrependa-se, arrependa-se. Paulo diz, eu preguei primeiro o arrependimento para com Deus. Todos nós dependemos desse arrependimento. Todos nós devemos todos os dias chegarmos diante de Deus. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. E essa confissão, e essa contrição, nos dá uma fé estabelecida, determinada, distinguida e definida, do que você precisa se arrepender, do que nós precisamos nos arrepender, do tempo que estamos perdendo, das palavras trôpegas que estamos dizendo, das murmurações, das reclamações, da procrastinação, onde jogamos tudo para frente, para amanhã, pecado de omissão, do que temos que nos arrepender. E ele diz, segundo rudimento, a fé em Jesus Cristo. Você tem fé em Jesus Cristo, meu irmão? A fé, ela é vista, porque ela sai pelos nossos poros. A fé, ela exala, ela tem cheiro, ela cheira. Nós temos fé em Deus, não porque a nossa vida é facilitada. Nós temos fé em Deus, não porque nós estamos com sombra e água fresca. Nós temos fé em Deus, porque somos pessoas que alcançamos por meio dessa fé coragem, ousadia, intrepidez, maturidade. Você sabe um dos proveitos da ação da fé no coração de um crente? Ela leva esse crente às experiências, e esse crente é provado e aprovado, e ele se torna maduro.
Crentes imaturos, infantis, são crentes que não possuem a fé salvífica. A maturidade proveniente da fé. Você passa por uma situação e você tem resposta para ela. Você olha e diz: ninguém me condena. Ninguém. Ninguém me condena. Ninguém me força a viver uma situação ou reagir do jeito inapropriado à Escritura. A fé nos amadurece e nos faz enxergar o quão somos eleitos, escolhidos, o quão somos cuidados, e nos dá maturidade para olharmos as coisas, não do meio delas, mas de fora delas e sobre elas. Estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais, mas que para que possuímos essa fé, temos que ter arrependimento diário. Perdoa, Senhor, porque eu comecei a passar por esse problema, e eu fiquei revoltado, e eu murmurei, e eu praguejei, e eu apontei o dedo, e eu quis encontrar responsável. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Então nós somos dominados por uma fé absoluta, quando o nosso coração é contrito e cheio de perdão. Diga amém. Versículo de número 22. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, está dizendo, tudo o que eu estou fazendo e vivendo é pelo Espírito Santo. Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, a não ser o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Você sabe como é que Paulo fala da direção e da comunhão dele com o Espírito Santo? Ele fala ligadura. Estou ligado com ele e ele ligado comigo. Não tem como separar. Não tem como separar. Ele diz, eu estou ligado ao Espírito Santo. Eu não sei o que me espera em Jerusalém, a não ser aquilo que o Espírito Santo está me revelando, de cidade em cidade, de cidade em cidade. Diga, o Espírito Santo fala comigo. Ele fala comigo. Ele fala com você. Ele tem uma obra dentro da gente. Ele tem um trabalho dentro de nós. Nos edificar e nos tornarmos a imagem semelhança do Filho. Ele tem uma obra dentro de nós. Ele fala conosco. E ele diz assim, tudo que eu estou fazendo é por conta da direção do Espírito Santo. E ele diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Você sabe uma das coisas que Satanás mais aproveita? Sabe qual é a maior vantagem de Satanás? É a extrema preservação que nós fazemos uso. Explica isso. Extrema preservação. Paulo disse assim, eu não faço conta de nada. É o que você faz conta que Satanás ataca. Diga um versículo que Jesus explica isso. Onde está o seu? Aí está o seu coração. Você sabe qual é a vantagem de Satanás? Os seus tesouros, os seus mimos, as suas pendências. Paulo diz, eu não faço conta de mais nada. Se você não faz conta, Satanás não toca, porque não é interessante, não vai existir efeito. Ele diz, nem a minha vida eu tenho por preciosa. Nem a minha vida. Morrer para mim é lucro. É lucro. Não porque ele era uma pessoa totalmente desistente, depressiva, porque tem crente que quer morrer porque vive em depressão, é fracassado. Não, ao contrário, Paulo era um homem vitorioso. Mas ele dizia, eu morrer para mim é lucro. Por quê? Porque Hebreus diz que ele morreu para tirar-nos o medo da morte. Porque a hora que nós saímos daqui, nós estaremos com Cristo na glória. E ele diz assim, eu não tenho nada, não faço questão de nada. Diga, tudo que eu faço questão é alvo. É alvo para Satanás. Ele diz assim, eu não faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, em meio a açoites, perseguições, prisões, infâmias, ciladas. Eu quero cumprir a minha carreira com alegria. Você está cumprindo sua carreira com alegria?
Pastora, mas sabe o que é? Tem um marido, tem um filho, tem um compadre, tem a comadre, tem um serviço, tem um patrão, tem um funcionário. Paulo tinha os açoites, as prisões, as perseguições, os laços, as cadeias. Ele dizia: eu cumpro a minha carreira com alegria. Com alegria. Por quê? Porque a sua alegria é Cristo. Amém ou não amém? Você cumpre a sua carreira com alegria? Amém? Com alegria. Porque a sua alegria é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E aquele que foi poderoso para te salvar, é poderoso para te conservar e guardar o seu depósito até aquele dia que eu e você estaremos diante dele. E Paulo diz assim: eu quero cumprir, desde que eu cumpra a carreira que eu tenho, a jornada que eu tenho com alegria. Não que Paulo não chorava, Paulo foi o apóstolo que mais chorou na Escritura. Ele era chorão, igual Jeremias. Porque era quebrantado. Cumprir a carreira com alegria. Se você pudesse dar uma nota para a sua alegria agora de 0 a 10, qual a nota que você daria? A alegria está na simplicidade, a alegria está na humildade. Quando você perceber que sempre está faltando alguma coisa para você estar contente, a soberba já te dominou. Nunca você se sente satisfeito, nunca se sente pleno, nunca se sente feliz, nunca se sente acessível às pessoas, nunca se sente andando e caminhando junto com a vida. A soberba tomou conta. Por quê? Porque eu e você temos mais do que precisamos. Deus trabalha dia e noite, o céu trabalha dia e noite para que não nos falte nada. E as coisas que ainda não alcançamos são exercícios de fé, para que nós continuamos crendo em Deus e continuamos ter meios e instrumentos para que sejamos transformados segundo a glória do Senhor e para a glória dele. Diga amém. Você sabe o que eu acabei de dizer? Que Deus faz tudo, aquilo que resta é para que você seja transformado. São meios e instrumentos de Deus. Continuando. E o mistério que recebi do Senhor Jesus, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais meu rosto. Paulo sabia que a igreja de Éfeso e os da Ásia não o veriam mais, porque ele iria morrer. 26, agora entra. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês. Eu quero fazer agora aqui um protesto, tendo testemunha, tudo aquilo que eu puder usar, que eu estou limpo do sangue de todos vocês. Brincadeira? O que ele está dizendo? Se vocês errarem, é por conta própria. Presta atenção. Ezequiel 3,16. Sucedeu que no fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando é sobre isso que Paulo estava dizendo. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. O Senhor diz a Ezequiel: se você vir um ímpio, e você não avisá-lo que ele está no pecado, ele vai para o inferno, mas da sua mão eu vou requerer. 19. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não será lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quando você vir um justo falhando e errando, se você não avisá-lo, eu vou colocar um tropeço, ele vai morrer. Só que da tua mão eu vou requerer o sangue. Mas avisando tu o justo, para que não peque,
e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Disso que Paulo estava falando, ele estava dizendo, é o seguinte, eu não tenho culpa no erro de vocês. De que erro Paulo estava dizendo? Do erro que aqueles anciãos iam cometer, alguns deles. Deus sabe do seu erro antes de você cometê-lo, por isso que Deus te avisa. Deus sabe dos nossos erros antes de nós cometermos. Você sabia disso? Deus conhece o seu futuro. Ele sabe no que vai dar. Nós somos, às vezes, animados, às vezes, abduzidos, e acreditamos que tudo vai dar certo só porque nós queremos. Deus sabe o que é a nossa omissão, o que é a nossa falta. Deus sabe a atitude, parece para você pequena no dia de hoje, a repercussão dela lá na frente. Ele sabe de tudo. E é por isso que diariamente nos avisa, diariamente fala conosco, diariamente nos dá a sua palavra que corrige, que exorta, que ensina, que levanta, que abraça, que aconchega. Não faz assim, não, vem aqui, eu quero te abraçar, eu quero te fortalecer, eu quero te levantar, eu quero te sustentar. Não falta em Deus recursos para nós sermos mais que vencedores. Se não temos sido, é porque não falta recursos, falta disponibilidade humana. Nós temos faltado e não Deus. Deus não falha e não falta. Somos nós que muitas vezes distraídos, ocupados, rebeldes, soberbos, arrogantes. Ele continua dizendo, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Minha consciência está tranquila. Eu não fiquei costurando no púlpito. Ele diz, quando eu preguei, eu não fiquei amansando vocês, passando a mão em vocês. Eu não fui conivente com vocês. Eu anunciei o que Deus estava dizendo. Quando ele diz a palavra conselho, ele estava falando sobre aquela reunião que Deus faz, da palavra fresca, da palavra do momento, da palavra necessária que salva o pecador, que muda a vida daquele que está errado. Ele diz, eu anunciei o conselho de Deus, tudo que Deus dizia para eu falar, eu disse. E ele dizia assim, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus os colocou como líderes, como pastores. Olhem por vocês e pelo rebanho, porque essa é a igreja de Deus, que Jesus comprou pelo seu próprio sangue. Não há nada mais precioso na terra que igreja. Igreja, os remidos, os salvos, e é isso que Satanás quer. E ele diz assim, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, Jesus diz em João 10, o mercenário que não é pastor, vê vir o lobo no versículo 12 e foge, porque não é pastor, mas mercenário. Em João 10, 12, Jesus fala, eu sou a porta. Mas o mercenário vê vir o lobo e foge, porque não é bom pastor, não é pastor. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Diga, lobos cruéis. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Judas fala sobre isso, João fala sobre isso. Que Satanás enviaria ao meio do rebanho lobos cruéis, que disseminariam falsas doutrinas, que afastariam a igreja do arrependimento e da fé em Cristo. Não na fé na bênção, não na fé no dinheiro, não na fé na inteligência, não na fé naquilo que alcançou, mas na fé em Cristo. Satanás trabalha para distanciar a igreja desses dois fundamentos, do arrependimento constante e da fé única e genuína em Jesus Cristo. Quando você olha para ele e diz assim, não quero saber da direita e da esquerda, eu estou olhando para ele e eu sei que ele vai fazer dar certo, do jeito dele é o certo.
Quando nós falamos vai dar certo, nós não estamos falando do meu jeito, do seu jeito, nós estamos falando do certo de Deus. Vai dar certo, e este certo é o certo de Deus. Paulo diz: virão lobos cruéis. E qual é o objetivo do lobo? Ele vai em cima do rebanho, e as que se dispersam, ele abocanha. O objetivo do lobo é dispersar, é fazer com que a ovelha fique longe do aprisco, longe da comunhão, longe da ação do Espírito Santo. Eu não estou falando especificamente longe da cadeira e do banco. Eu estou falando longe do mover do Espírito, da ação do Espírito, do conselho de Deus sobre a igreja, do mover do Senhor sobre a igreja. O Senhor está transformando, essa ovelha está dentro da obra de transformação. O Senhor está dando cajadada para todo lado, essa ovelha está dentro das cajadadas. O Senhor está exortando, essa ovelha está dentro da exortação. O Senhor corrige, ela está dentro, ela está dentro, ela está dentro. Isso é estar ligado ao Espírito. Eu não estou falando respectivamente sentado no banco, não. Eu estou falando dentro do mover do Espírito, o Espírito que atua sobre a igreja. Lobos cruéis. Porque só depois da partida de Paulo? Porque Paulo era Paulo. E Paulo zelava das igrejas. E enfrentava qualquer tipo de heresia e qualquer levante, até mesmo na igreja de Corinto. Para terminarmos, ele diz assim: infelizmente, e que de dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Vão surgir até no meio de vocês bispos, presbíteros. Vocês vão começar a pregar heresia, porque vão perder o foco, vão começar a querer agradar as ovelhas, vão começar a querer poupar as ovelhas da palavra, da cura, do óleo, da sã doutrina. E então vocês vão querer amontoar discípulos para si, querendo ser agradáveis, querendo ser conciliáveis. Vocês, alguns de vocês, vão se perverter. Que triste. Que triste. Quando uma igreja que cresceu daquela forma se torna uma igreja de lobos e de pastores hereges. E ele diz assim, versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Ele está dizendo assim, a minha responsabilidade agora acabou. A partir de agora, são vocês e Deus, e a palavra da sua graça. Vocês são responsáveis pela palavra da graça que vos foi confiada. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ele é poderoso para santificar vocês e dar herança para vocês. Então agora vocês precisam, vocês e Deus. Diga, sou eu e Deus. Diante de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, como está a sua vida espiritual? Sabendo que os lobos já existem dentro das igrejas e que os hereges já existem no meio das igrejas, levando palavras que trazem comichões nos ouvidos, que trazem aconchego. Qual é o seu posicionamento diante disso? Será que estamos perdendo tempo com os nossos mimos, as nossas situações? Eu queria que você fechasse os seus olhos. No tempo que se chama hoje, não endureça o seu coração. Deus falou comigo e falou com você. Arrependa-se. Arrependa-se da murmuração, do queixume, das palavras torpes. Arrependa-se da amargura, dos ressentimentos. Arrependa-se de suas atitudes. Arrependa-se. Arrependa-se. Existem pessoas que são tão tinhosas e arrogantes,
que não conseguem reconhecer que estão erradas. O justo não. O justo, o Senhor não precisa fazer sofrer. O justo se arrepende e diz: Senhor, me perdoa. O justo vai até aquele que ofendeu e diz: me perdoa, meu irmão, me perdoa, minha irmã. Quem sabe você brigou com alguém, você discutiu com alguém. Mesmo você estando certo, você perdeu a razão quando extrapolou o seu limite. Deus não estava mais com você quando você extrapola limites. Quando você não sabe o seu lugar. Existem coisas que Deus te mostra apenas para você orar e não é para você agir. Você agiu, extrapolou limites. Fala com Deus. Fala: Senhor, eu quero voltar ao rebanho, eu quero fazer parte do mover do Teu Espírito, eu quero fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, das Tuas bênçãos, da cobertura da Tua palavra, do Teu Shekinah, Espírito Santo de Deus. Oh, Babachia, Reconteno Daresúrias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem trazer mudança, venha trazer transformação, venha trazer liberdade entre nós. Oh Senhor, Tu tens nos dado a Tua palavra. Tu tens nos dado a Tua palavra. Tu tens falado conosco. Oh Espírito Santo, acomode em nós a Tua palavra de tal maneira que possamos nos livrar do mal futuro. Paulo estava dizendo aos anciãos de Éfeso aquilo que ia acontecer. E ele diz: eu vos encomendo a Deus e a santa palavra da graça, que Ele é poderoso para santificar vocês e vos dar a herança dos santos. Aproxime-se de Deus. Apeguem-se, sejam ligados ao Espírito Santo de Deus. Se você está desligado do Espírito Santo, diga nesta noite: Espírito Santo, eu quero estar ligado contigo. Espírito Santo, eu quero estar ligado contigo. Eu quero estar ligado contigo. Eu não quero fugir daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero criar atalhos nem desvios. Eu quero abrir o meu coração para tudo que o Senhor tem. Eu sei que o teu caminho é plano. Eu sei que o teu caminho é plano. E eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você ponha a mão no seu coração. Você não imagina, não tem como nem eu e você discernirmos o quanto Deus nos ama. Deus ama você de tal forma, diz João. João não conseguia expressar o amor de Deus. Ele dizia de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus ama você. E Ele está dizendo nesta noite: eu te falei, eu te falei, eu te falei. E Ele diz nessa noite: eu tenho te falado, eu tenho te falado, eu tenho te falado. E Ele diz para mim e para você, Ele diz para nós: eu edifico a minha igreja. E as duas colunas das quais eu edifico é arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. E Ele está dizendo para você nesta noite: minha filha, arrependa-se. Meu filho, arrependa-se daquilo que seu coração foi tomado, foi dominado. Arrependa-se do que você tem pensado, daquilo que você tem sentido, do que você tem colocado os seus olhos. Arrependa-se. Diga assim comigo: meu Deus, maravilhoso Deus, eu quero estar ligado ao Espírito Santo, porque eu quero caminhar no caminho que o Senhor tem para mim. Os meus olhos estão fitos em Ti, e a minha boca confessa o Teu nome, e os meus lábios: arrependa-se. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Me livra dos lobos, das heresias, da soberba, da arrogância. Livra minha alma de equívocos e de afastamento. Eu faço parte do Teu rebanho. Eu faço parte do Teu rebanho. Eu quero amar a minha igreja. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero amar a Tua palavra. Só assim eu estarei protegido. Em nome de Jesus.
Faz cair por terra toda obra maligna, todo planejamento do lobo, dos demônios, em nome de Jesus, porque eu declaro que a minha fé está em Cristo Jesus. Amém. Diga glória a Deus.